Boa tarde a todos. Em nome da Escola do Legislativo, é um prazer ter todos vocês aqui para mais um dia do nosso curso ECA 31 anos. É uma felicidade muito grande ter todos vocês aqui. Eu gostaria, antes de mais nada, de cumprimentar a nossa convidada de hoje, que é a Elvira... Desculpa se eu falar seu nome errado, Elvira, me corrija. Elvira Cozendey. Obrigado aí pela compreensão. E eu vou passar a palavra para a Renata para fazer também os cumprimentos iniciais em nome do Grupo de Apoio à Adoção Oicomene, que é nosso grande parceiro e idealizador desse curso. Renata, seja bem-vinda. Obrigada. Boa tarde, pessoal. Em nome do GAAD, né, Oicomene, eu estou aqui hoje para agradecer mesmo, a gratidão a todos vocês que estão participando aí dessa semana, né, espetacular, de muito conhecimento, né. Eu fiquei triste de não conseguir participar devido ao meu trabalho, mas eu tenho acompanhado e depois eu quero assistir, sim, as palestras, mas sem dúvida, né, é um evento espetacular para todo mundo que está aí, principalmente no mundo da adoção, né, é um conhecimento muito grande. E agradecer a Elvira, né, por ter atendido o nosso convite, né, de estar com a gente aqui hoje, e a Escola do Legislativo também, nosso grande parceiro, está sempre aí nos ajudando a disseminar conhecimento, né, e contribuir para o processo de adoção aí também no Brasil, né, porque a gente está vendo que a abrangência, né, dos nossos trabalhos está a nível Brasil, não só mais a nível de Divinópolis, Minas Gerais, então é muito importante esse trabalho. Então, a nossa gratidão, né, do Grupo de Apoio à Adoção. Eu hoje estou como tesoureira, mas eu venho aqui hoje falar por toda a diretoria, né, e em especial pelo Anderson, né, que tem um desempenho muito grande no grupo, mas obrigado mesmo a todos por essa tarde de hoje, tá? Elvira, muito obrigado, viu? Por nada. Muito bem, então o tema da Elvira é interessantíssimo, é a lei da aprendizagem como ferramenta eficaz no combate ao trabalho infantil. Tenho certeza que todo mundo vai gostar. Pessoal, não deixem de fazer suas perguntas, participem conosco no chat. Daqui a pouquinho a gente entra trazendo os comentários de vocês, que esse debate também de vocês no chat, a gente traz aqui para dentro da nossa conversa, enriquece muito o nosso trabalho. Elvira, seja muito bem-vinda. Eu vou colocar aqui a sua apresentação de slides para a gente poder começar. Você pode ficar à vontade para se apresentar e para já começar a sua palestra. Ok. Boa tarde a todos, né? Aqui nós já temos que fazer nesse primeiro slide uma mudança, que agora nós somos Ministério do Trabalho e Previdência, mas é porque não deu tempo, viu? A mudança é recente. Eu peço desculpa a todos por não ter entrado no momento correto. Nós estamos em pleno furacão, né, de defesa do Instituto Jurídico da Aprendizagem, porque está correndo no Congresso um projeto, né, que vai transformar a medida provisória em lei, onde ela mexe com a aprendizagem no artigo 66, transformando os alunos do REQIP, os aprendizes do REQIP, para também contar como cota de aprendizagem, e isso prejudica muito o número de aprendizes que a gente possa ter em todo o Brasil. Então, nós estamos num tuitaço, hoje, a manhã inteira, à tarde também, e uma mobilização em todas as redes sociais, inclusive peço a vocês também, vou mandar depois para o Anderson, que é o meu contato, para ele estar duplicando isso com vocês também, vocês estarem somando para que a aprendizagem se mantenha hoje como ela está. Pode passar, por gentileza. Aí estão as informações, né? Vocês podem gravar esse e-mail aí, fectipa@mg.com, que é também um e-mail de denúncia em relação ao trabalho infantil e que a gente, então, encaminha para a questão da fiscalização. Pode passar? Bom, gente,
Em 2000, a chamada Lei da Aprendizagem, a Lei 10.097, ela mudou 2 artigos da CLT. Então, um artigo foi o 429, que passou a ter essa redação. O estabelecimento de qualquer natureza são obrigados a empregar e matricular nos seus cursos os Serviços Nacionais de Aprendizagem número de aprendiz equivalente a 5 no mínimo e 15% no máximo dos trabalhadores existentes em cada estabelecimento cujas funções demandem formação profissional. Aqui é interessante a gente chamar atenção sobre a questão da obrigatoriedade, né? Pode passar. E o 430, que ele aí inova, né? Que na hipótese dos Serviços Nacionais de Aprendizagem não ofertarem os cursos suficientes, as escolas técnicas de educação e também, que foi a grande mudança, foram as entidades sem fins lucrativos que tenham por objetivo a assistência ao adolescente e à educação profissional. E eles têm, então, que estarem registrados no Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente. Ok? A aprendizagem, ela é um tripé, onde existe a figura do empregador, a empresa, do empregado, o adolescente aprendiz de 14 a 24 anos, e a entidade qualificadora. Esse tripé, se faltar qualquer um desses lados, ou desse lado, um lado né, desse triângulo, não é aprendizagem. Ok? Então, a aprendizagem, ele é um contrato especial de trabalho ajustado por escritor. E até 2 anos. A maioria dos contratos, eles têm a duração de 1 ano, mas podem até 2 anos, em que o aprendiz é submetido a uma formação técnico-profissional metódica e ele tem aulas teóricas e práticas estabelecidas em programa de aprendizagem. Então, gente, o programa de aprendizagem é quem vai dizer tudo isso. O auditor fiscal, quando chega numa empresa de grande e de médio porte, que são as empresas que são obrigadas a contratar aprendizes, ele vai pedir o programa de aprendizagem. E chegando lá, se o aprendiz está servindo café ou lavando banheiro, isso é um desvio de função e provavelmente essa empresa será autuada. Pode passar? Né? Esse programa, ele vai especificar tudo. Quem é que está fazendo a aprendizagem, qual o conteúdo, qual a matéria que esse jovem vai estar sendo submetido. Tanto a matéria específicas da formação profissional, como umas matérias que são obrigatórias, português, matemática, direitos trabalhistas, segurança no trabalho. Vai dizer qual é a carga teórica, a carga de horário prático na empresa, vai dizer qual tipo de acompanhamento que a entidade de formação profissional, a entidade sem fins lucrativos, ela vai fazer para acompanhar esses jovens. E também, no final dessa formação, ele receberá um certificado. Por exemplo, tem instituição formadora em que o menino recebe um caderno e diariamente ele descreve nesse caderno todas as atividades que ele fez na empresa. Então, ela acompanha diariamente todas essas atividades desempenhadas pelo adolescente na empresa. Esse acompanhamento é importante, primeiro, para não haver desvio de função, e segundo também, não é interesse que esse jovem, ele substitua um servidor, né? Substitua um empregado. Ele está ali como pessoa, muitas vezes, em situação de vulnerabilidade,
que deve ter um tutor para acompanhá-lo e tem direito a todas as chances aí da aprendizagem. Pode passar. Então, essa carga horária do programa de aprendizagem, aqui em Minas Gerais, ele normalmente é 30% de parte prática e 70% de parte teórica, de parte prática e 30% de parte teórica. Mas existem estados em que é 50% de aula prática e 50% de aula teórica. Muito quem determina isso também são as normas do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente. Pode passar. Esse decreto 5.598, ele é muito importante porque ele regulamenta a contratação dos aprendizes. Então, ele diz que o aprendiz são jovens de 14 a 24 anos que celebram o contrato de aprendizagem por até 2 anos, né? A idade máxima prevista não se aplica às pessoas com deficiências, né? Os aprendizes com deficiência. E aqui, gente, é interessante a gente dizer o seguinte, esse é um dos problemas, inclusive, que a gente está enfrentando hoje com a questão do REQIP, que é esse programa de qualificação de jovens em situação de vulnerabilidade, que está contido na medida provisória, que está no Congresso, será votada semana que vem. A questão da idade, por exemplo, de 14 a 15 anos, muitas vezes a maioria das empresas, que são empresas de grande e de médio porte, elas não se interessam por essa faixa etária. Por outro lado também, o 14 anos, se o curso é de 1 ano, aos 15 anos ele já formou, ele já tem um certificado, ele já tem uma profissionalização, mas ele não pode trabalhar, porque no Brasil a faixa etária para o trabalho é a partir dos 16 anos, salvo na condição de aprendiz a partir dos 14. Mas se ele começa a aprendizagem com 14 e termina a aprendizagem aos 15, ele está proibido de trabalhar pela lei. Então, normalmente, os jovens da aprendizagem, eles iniciam nos cursos a partir de 15 anos e 8 meses, 15 anos e 10 meses, 16 anos. Então, de 16 a 19 anos é a grande faixa etária da aprendizagem. Porque a partir dos 20 anos também, raros jovens ficam na aprendizagem, porque ou eles se interessam por um salário integral e não se interessam mais pela aprendizagem. E aí é que está havendo essa divergências de interesse com essa medida provisória, porque ela coloca jovens de 21 a 29 anos. O interessante fosse que ela colocasse de 24 a 29 anos e que a lei da aprendizagem fosse de 15 a 20 anos. Mas, enfim, são essas coisas de Brasil, né? Vamos lá, pode passar. Então, a contratação de aprendiz, ele deve atender prioritariamente esses jovens de 14 a 18 anos. E a gente tem que levantar aqui que essas atividades, esses jovens de 14 a 18 anos, eles não podem trabalhar em atividades perigosas, insalubres, danosas, que venham afetar a sua saúde, porque eles estão protegidos também pelo decreto 6481, que é o decreto que elenca 93 atividades e ou locais onde jovens com menos de 18 anos não podem trabalhar. E na indústria como todo, essas atividades são consideradas insalubres. Tem aí uma autorização vedada para as pessoas, né, que eu acabei de falar, e desde que essa atividade também não seja incompatível com o desenvolvimento físico, psicológico e moral do adolescente aprendiz,
que são exatamente as 93 atividades e locais que o decreto 6481 especifica. Pode passar. O decreto 8.714, ele altera o decreto 5.598 e fala um pouco mais sobre essa prática do aprendiz, né? Então, a aprendizagem, ela pode agora ter algumas atividades no serviço público, dependendo de autorização do auditor fiscal, né? E também a gente prioriza aqui os jovens egressos dos sistemas socioeducativos em cumprimento às medidas socioeducativas, jovens em cumprimento de pena no sistema prisional, jovens e adolescentes cujas famílias sejam beneficiárias do programa de transferência de renda e do acolhimento institucional. E também, passa o próximo slide, por gentileza. Os jovens egressos do trabalho infantil, pessoas com deficiência, os matriculados na rede pública de ensino em nível fundamental, médio, regular, jovens desempregados com ensino fundamental ou médio concluído para a rede pública. Gente, aqui é interessante, a gente pode voltar, por gentileza, que eu vou explicar melhor esse público, tá? Aqui, nós temos o programa Descubra, eu não sei se já chegou aí a Divinópolis, mas me parece que está chegando a Divinópolis. O programa Descubra é um programa que foi implementado pelo Ministério Público de Minas Gerais, né, através do doutor Márcio Rogério de Oliveira, o Ministério Público do Trabalho, com a doutora Luciana Marques Coutinho, e pela auditora fiscal do Trabalho, Cristiane de Azevedo Barros, agora do Ministério do Trabalho e Previdência, né, que nós mudamos essa semana, voltamos a ser Ministério do Trabalho. Então, essas três instituições criaram o Descubra, e no Descubra, os jovens em cumprimento de medidas socioeducativas, já temos mais de 300 jovens aqui em Belo Horizonte no Descubra. São jovens que estão em cumprimento de medidas socioeducativas. As grandes e médias empresas que têm que cumprir essa cota, ao elas serem notificadas, é feita uma reunião, uma audiência pública, e elas, então, liberam parte dessa cota, a que ela tem a obrigatoriedade de cumprir, para os jovens egressos das medidas socioeducativas. Também os jovens afastados do trabalho infantil pelo Ministério do Trabalho, a gente tem um termo de compromisso com as entidades formadoras para que elas deem prioridade a esses jovens. Outra coisa são os jovens que estão em acolhimento institucional, nos abrigos. Então, nós aqui em Belo Horizonte, mesmo antes do Descubra, nós já tínhamos uma ação muito forte, firme, com esses jovens, porque ao completar 18 anos, eles saem do abrigo e passam a ter que viver da sua própria renda, com as suas próprias pernas. Então, é um momento de muito estresse para esses jovens. Então, a gente tem procurado o máximo possível incluir os jovens de 17 anos que estão em situação de acolhimento institucional nos programas de aprendizagem. Temos tido muito sucesso, porque eles têm continuado empregados nessas empresas. A gente chama atenção aqui também para a questão dos supermercados, que os supermercados são grandes parceiros nessa atenção especial a esses jovens. Outra coisa que a gente percebe que nas estatísticas da aprendizagem, mais de 50% de jovens são jovens que estão no Bolsa Família. Então, é um programa que tem uma interface com o social muito grande.
ele é a principal ferramenta, né, que a gente utiliza aí também para o enfrentamento ao trabalho infantil, mas a gente tem que dizer do trabalho infantil de 15 a 18 anos, que acima de 18 anos não é trabalho infantil, né, e de 16 a 18 são nas suas piores formas, e também os abaixo de 14 anos, eles não estão incluídos na aprendizagem. Então, para essa faixa etária, com menos de 14 anos, temos que ter, então, uma atenção especial para o enfrentamento ao trabalho infantil. Mas tanto as prefeituras, né, como podem estar fazendo gestões políticas junto às grandes e médias empresas para que contratar jovens oriundos dos seus programas, né, municipais, que incluam, assim, os jovens em medidas socioeducativas, os jovens de abrigo, de egressos do trabalho infantil, todos esses que estão nesses 2 slides. Pode passar para mim, por gentileza. Para que os jovens possam cumprir, porque tem empresa que tem um imenso número de jovens aprendizes a serem contratados. Por exemplo, a MG, né, a terceirizada aqui, que é terceirizada e que o grande número do pessoal é o pessoal de limpeza, de faxina, de segurança, e que eles não ficam lotados na MG, eles ficam lotados em vários órgãos do Estado. Então, são um número elevado de funcionários e, consequentemente, um número elevado de aprendizes. E assim tem outras outras empresas que têm alguma aí particularidades, como empresas de ônibus com seus motoristas e trocadores, as empresas de segurança, que muitas vezes têm dificuldade de espaço físico para proporcionar a realização da parte teórica e a parte prática. Então, essas entidades, elas podem estar abrindo mão desses jovens para estar sendo locados em órgãos públicos, em organizações da sociedade civil, né, as próprias entidades formadoras, para que esses meninos tenham o direito, principalmente, à formação prática. E também essas unidades do Sistema Nacional de Atendimento, né, do SINASE, que é o socioeducativo, que hoje eles estão no Descubra, tá? Que esse Descubra, gente, está sendo um sucesso, viu? Pode passar, por gentileza. Ainda no decreto, né, a seleção desses aprendizes, se bem que um cadastro hoje do gov.br, tudo do governo federal tem acontecido no gov.br. Então, esses adolescentes aí também podem estar sendo cadastrados nesse portal, mas as próprias entidades formadoras já fazem esse cadastramento, tá? Que são os jovens em situação de vulnerabilidade, ok? Pode passar. Gente, os aprendizes, essa é outra diferenciação que nós estamos aqui hoje numa mobilização do país inteiro em relação aos direitos trabalhistas dos jovens que estão sendo colocados na medida provisória 1045, que está para ser votada e transformada em lei na semana que vem. Então, os aprendizes, ele tem direito a todos os direitos trabalhistas e previdenciários, garantido aos empregados adultos, além de outros direitos especiais. Pode passar. Como trabalho noturno, em atividades insalubres,
Então, além disso, ele tem outras proteções. É ter direito de sair mais cedo para chegar na escola, para não perder a primeira aula. Quer dizer, a educação é um direito do adolescente que sobrepõe o direito ao trabalho. Então, aqui, eles têm direito ao salário mínimo hora, salvo condições mais favoráveis. Por exemplo, tem acordo trabalhista em que os jovens, eles, em vez de receber o salário mínimo hora, no acordo, eles prevêem o salário mínimo integral. Então, seria uma das condições mais favoráveis. Ok, pode passar. O fundo de garantia, aqui eles têm direito a 2% em vez de 8%. Então, mas, de qualquer jeito, eles têm direito ao recolhimento do fundo de garantia e contar o tempo de serviço para a aposentadoria. Coisa que hoje não está prevista no REQIP, tá? Que é esse programa novo que está para ser aprovado. Mas nós não vamos deixar aprovar não, viu, gente? Vocês vão me ajudar aí a mobilizar também as suas redes sociais para que isso não seja aprovado. Pode passar. Eles têm direito às férias, né, coincidente com as férias escolares, né, com mesmo os adultos, né, que estão estudando, e isso também deve estar previsto no programa de aprendizagem, está reforçado lá, ok? Pode passar. Eles têm uma jornada máxima de 6 horas. A maioria em Minas Gerais tem uma jornada de 4 horas, tá? É prevista até uma jornada de 8, mas 2 tem que ser de aula teórica. Então, na realidade, não pegou. O que pega é essa aí de 6 horas diárias, ok? Mas a maioria em Minas é de 4 horas. Pode passar. Ele não pode fazer hora extras. Salvo naqueles casos aí, ou de acordo coletivo, ou que pegou fogo na empresa, uma coisa assim, né, de extrema urgência, né, que tem que ser caracterizado como de extrema urgência também. Ok, pode passar. E tem direito ao vale transporte, tanto para ir para o curso formal na entidade formadora, no curso de aula teórica, quanto para a parte prática. Ele tem direito ao vale transporte. A carteira, né, ele tem direito à anotação na carteira de trabalho, registro no sistema eletrônico, que eu acho que hoje quase não tem mais livro ficha, ou ficha, livro de registro ou ficha. O contrato de trabalho é por escrito, entre as partes. Se for jovem com menos de 18 anos, pais ou responsáveis devem assinar. E hoje, gente, a gente tem que chamar a atenção que a carteira de trabalho, ela não é mais em papel, ela é também eletrônica. Então, tem que entrar no site do SouGov, né, gov.br, me desculpa, e tirar a carteira de trabalho. Então, a gente saiu daquele sufoco que os jovens, às vezes, completavam 17, 18 anos e não tinham a carteira de trabalho. Aí saía a vaga de aprendiz, e quando sai a vaga, a empresa tem que contratar de imediato. E o menino não tinha carteira de trabalho. Então, era assim, o maior sufoco. A gente que está nessa área da fiscalização, né, do Ministério do Trabalho, a gente tinha que ir lá pedir o pessoal da carteira de trabalho para emitir em caráter de urgência, porque senão o menino perdia a vaga. Então, hoje a carteira é eletrônica e os jovens acima de 16 anos devem tirar. Eles têm mais o direito ao 13º salário, ao recolhimento do INSS normal, ok. Isso não está previsto para os jovens que estão no programa do REPIC e do REQIP, que é essa nova lei.
As aulas práticas, elas geralmente devem acontecer na empresa, porque o adolescente, o aprendiz, o jovem, ele tem que ter esse corpo a corpo com o pessoal da empresa para avaliá-lo, né? Para pensar na possibilidade da contratação desses jovens, né? A aprendizagem já está sendo um programa, como é que eu falo? De uma política de emprego da empresa. Ela só contrata para o primeiro emprego na empresa os jovens que são oriundos da aprendizagem. E é esse o nosso objetivo. O nosso objetivo realmente é formar mão de obra capacitada para o empresário. Isso é excelente para o empresário, que ele vai pegar uma pessoa sem vícios, né, uma pessoa que vai vestir a camisa da empresa, que foi treinada e ensinada e que já tem uma relação, né, afetiva com esse tutor, com essa empresa. Então, só aquelas condições, né, especiais que eu falei, em que o jovem ele pode, então, fazer essa parte prática na própria entidade ou, às vezes, em alguns órgãos públicos que já têm uma organização para receber esses jovens. A prática, né, de acordo com o programa que eu falei para vocês, pode ser concomitante com a formação teórica ou posterior. O ideal é que o menino tenha parte teórica, parte prática, parte teórica, parte prática. Pode ser que ele tenha toda a parte teórica e depois a parte prática, né? Mas o interessante é que ele tenha, né, essa parte prática concomitante com a teoria, que ele aplique imediatamente, pode passar, né? Esse monitor pode passar, né? O outro, o monitor, né, para acompanhar essa aprendizagem, né, para formar essa mão de obra, né, a relação entre eles tem que ser, né, de professor mesmo, de monitor, de tutor, e acaba sendo de pai, de psicólogo, de assistente social. Vamos lá, pode passar. E deve ser acompanhada pela entidade responsável, né? Que tem várias formas de acompanhamento. Esse acompanhamento pode ser semanal durante a aula de formação profissional também, e também pode ter um caderno diário, né? Aí a entidade vai dizer como é que acompanha esse jovem, ok? Então, como os demais jovens, os aprendizes também é proibido o trabalho noturno, insalubre e perigoso a jovens com menos de 18 anos. Aqui nós temos algumas empresas grandes que muitas vezes têm shopping, né? Algumas lanchonetes imensas aí no Brasil inteiro, e que a gente sempre pede que esse jovem saia pelo menos às 21 horas, porque o trabalho noturno é de 22 às 5 horas da manhã. Ele deve sair às 21 horas para não caracterizar o trabalho noturno e ele ter mais segurança para chegar em casa. Pode passar. Aí eu já falei, né, entre 22 e as 5 horas da manhã, então eles devem sair uma hora antes. Eu já fui dar uma palestra numa universidade grande, e que eu estava falando para uma turma, depois que acabou, já eram 10 horas da noite, entrou um adolescente aprendiz para retirar o aparelho o notebook, mas o projetor multimídia, já era mais de 10 horas da noite. Quer dizer, isso é um absurdo, né? Que uma universidade, um professor não pode guardar esse material para dispensar esse menino às 9 horas da noite? Ok, pode passar.
Aí também é proibido, né, o trabalho que vai prejudicar aí o seu desenvolvimento físico, psíquico, moral, social, ok? Isso está previsto também, né, no decreto 6481. O trabalho realizado em horários que prejudicam a frequência à escola, já falei isso também. Isso eu também já falei, né? A questão do desvio de função. Então, tem que ter um acompanhamento. O jovem tem que ter clareza dos seus direitos trabalhistas, né? Quando é que um jovem pode ter o seu contrato rescindido? Porque não pode ser demitido, porque o menino tem olho azul, porque tem cabelo crespo, porque eu não gostei dele, porque não pode. O menino não pode ser demitido. Ele só pode ser demitido nesse sentido aí, desempenho insuficiente ou inadaptação do aprendiz. Mas aí é o seguinte, tem que ter várias cartas de advertência e a entidade formadora tem que estar acompanhando esse desempenho. Por falta disciplinar grave, ou usou droga, ou foi armado para a empresa, houve um desrespeito muito grande ao monitor. E no caso da ausência injustificada à escola, que implique na perda do ano letivo. O menino faltou tanta aula que ele perdeu o ano letivo por ausência. Mas se ele perdeu o ano por desempenho, não é motivo de rescisão. E a pedido do aprendiz, se o aprendiz não quer mais continuar. Então, é só nessas 4 hipóteses que pode haver a rescisão trabalhista do aprendiz, ok? Aí é o certificado, né, que o aprendiz tem direito. E aí, gente, tem muita coisa. O menino já fez um curso, ele pode fazer outro? A lei não diz que não pode, o que não está proibido na lei está permitido. Mas acontece que o menino já tem um certificado, ele já está apto a trabalhar. E ao fazer o mesmo curso, não pode, né? Senão ele vai virar PhD em auxiliar administrativo, por exemplo. Ele pode fazer um outro curso, mas ao mesmo tempo ele vai estar tirando a vaga de um outro que não teve nenhuma oportunidade. Então, o ideal é que quando ele termine, se há interesse da empresa, que o contrate, não que o coloque eternamente como aprendiz. Pode até caracterizar aí também uma má intenção, né? Aqui no tempo de pandemia, que é o que a gente está vivendo, a gente teve um baque muito grande com a pandemia, porque várias empresas fecharam as portas ou reduziram muito o número de empregados, consequentemente se impactou também na aprendizagem. E por outro lado, os supermercados, as drogarias, as grandes redes de supermercados de drogaria aumentaram em muito, né? Inaugura-se diariamente novas lojas. E com isso também houve um aumento de algumas vagas nesses setores do comércio. Os jovens passaram a ter direito ao programa emergencial de manutenção do emprego, né? E o benefício emergencial de preservação. Houve a redução da jornada de trabalho e de salário. Eles estão, na maioria deles, estão em home office, porque enquanto não voltar às aulas presenciais, eles também não podem estar fazendo as aulas presenciais. Houve aí a suspensão temporária de contrato de trabalho para alguns que optaram por essa questão. Então, eles estão inseridos na medida provisória 1045, como os outros também, ok? Pode passar. Quando na pandemia, agora já está praticamente no final, né? Essas questões da pandemia estão indo até o mês de dezembro agora de 2021, que Deus nos proteja, ilumine, né? E para que a gente possa voltar à nossa vida normal. O empregador, se for colocar os jovens nessa aplicação
do decreto 14.620, agora a portaria 1045, eles têm que informar a empresa de que os jovens vão ter ou redução da jornada de trabalho ou a suspensão temporária do contrato de trabalho. Pode passar. Aí, quando eram decretos, né, do 14 e 1422, 14070, que agora chegaram na medida 041, 045, tinha isso aí. Então, podia haver redução da jornada e do salário de 90, depois passou 90 mais 30, depois passou para 120 mais 60, né, totalizando aí com o decreto 14070 até 180 dias. E a suspensão temporária também. Ainda temos jovens que estão na suspensão temporária e estão todos fazendo curso de EAD, Educação à Distância. Pode passar. Aí eu já falei, né, que com jovens com menos de 18 anos só pode voltar à atividade normal na hora que o decreto municipal liberar, né, essas medidas de proteção. E para os maiores de 18, eles já voltaram a trabalhar e estão trabalhando normalmente, com todas as medidas de proteção que são cabíveis a todos todos nós, né, para todas as pessoas, para todos os seres humanos, ok? Pode passar. Mesmo durante a pandemia, durante os primeiros 8 meses da pandemia, a fiscalização do Ministério do Trabalho ela andou suspensa, mesmo porque os auditores fiscais também tinham o direito à proteção à vida e à questão da Covid. Mas praticamente isso já está liberado, então as empresas têm sido notificadas normalmente através do E-Social e também da notificação da fiscalização eletrônica. Então, mesmo na pandemia, as empresas que estão funcionando normalmente, elas não estão desobrigadas de cumprir a cota de aprendizagem. Ok, pode passar. Eu já falei também que é a modalidade à distância. Então, os jovens já estão fazendo modalidade à distância até dezembro de 2021. Ok? As entidades que querem, que desejam fazer formação profissional, desejam se cadastrar no cadastro do Ministério do Trabalho, que é o CNAP, eles têm que observar aí, que eles têm que ter estrutura física, local e material, tem que ter um bom prédio, com boa iluminação, com boa ventilação, com banheiro masculino, feminino, né? Como se fosse um prédio de educação, sim. E ter material também disponível, computador, todo o material que esses jovens precisam. A qualificação com formação técnica ou superior vinculada à entidade formadora, então não pode ser pessoal com o CNPJ, eles têm que ser contratados pela entidade formadora. Aí essa carga horária, né, que é mínima de 400 horas, que da formação teórica, também falei dela lá no início, né, que em Minas é exigido no mínimo, que é a referência, as 400 horas do ensino técnico de nível médio, e tem que ter, então, o acompanhamento, né, dessa formação teórica e da formação prática, que a entidade formadora tem que estabelecer. Pode passar. As aprendizagens, gente, a gente ainda tem algumas dificuldades, né? Os jovens que mais precisam, priorizando esses jovens, né, o que está previsto na legislação, mas isso a gente tem conseguido através do olho a olho, da conversa diretamente com a empresa,
no sentido dela priorizar. Aqui também a gente inclui o público LGBTQIA+, né? Porque são jovens que eles têm sido inseridos na aprendizagem, tem várias instituições que estão hoje com vagas abertas para os jovens LGBTQIA+, e é uma forma também de enfrentamento às piores formas de trabalho infantil, que é a exploração sexual dessa juventude, né, que muitos acabam caindo na exploração sexual por falta de uma oportunidade de trabalho. A gente lembra que todos os jovens aprendizes têm que estar matriculados, né, na escola regular de ensino. Então, a gente quer então, garantir essa quantidade de horas e uma qualidade desejável na aprendizagem. Minas Gerais tem sido considerada, sempre foi considerada, como uma das melhores formações profissional do Brasil. Minas sempre pautou por normas e fiscalização que foram não copiadas, mas que também foram aplicadas nos outros estados. Então, por exemplo, nós temos entidades nacionais que faziam aprendizagem no Rio de Janeiro, em São Paulo, quando vieram fazer em Minas Gerais, tiveram um impacto muito grande com as exigências que são feitas aqui, né, pela auditoria fiscal. E o que eles fizeram? Eles gostaram tanto que houve um progresso em reversão, né? Então, eles passaram a aplicar todas as exigências que eram feitas em Minas Gerais para os outros estados. Pode passar. Eu acho. Esse daqui é interessante. As empresas, elas têm que contratar. Terminou um contrato de aprendizagem, ela tem que repor esses jovens, né? E se não fiscalizar, se não emitir a notificação, as empresas não fazem essa contratação, né? Então, esse é um desafio que continua tendo que mandar. O outro desafio é a interiorização da aprendizagem, no sentido que, às vezes, no município tem uma única empresa, às vezes tem um único supermercado que ele tem 1 ou 2 vagas ou 5 vagas, o que não justifica manter uma estrutura de sala de aula e de contratação para 5 alunos. Isso seria um prejuízo para a entidade formadora, porque, embora ela seja sem fins lucrativos, ela tem uma taxa para a manutenção das despesas, e tem que ter aí uma turma, né, de 15, 20 alunos para compensar a contratação, para pagar a contratação, pagar aluguel, luz, né, telefone, todas essas as despesas que tem. Então, embora a gente tenha muito restrição ao ensino à distância, o EAD, que nesse período de pandemia teve no auge, né, no topo, mas a gente vê também que tem algumas perdas, né, como a gente sentiu também a perda no ensino regular. As escolas que trabalharam com EAD, igual, por exemplo, eu tenho um neto que o ano passado 6 anos, esse ano com 7 anos, sendo alfabetizado através do ensino à distância, tem sido muito complicado, e também esses jovens da aprendizagem, que muitas vezes eles não têm um foco, uma atenção focada, então há uma perda no ensino de EAD, fora da socialização, fora dos laços de amizade, né? Então, a gente tem jovens que entraram na aprendizagem e saíram sem conhecer os seus colegas, né? Sem ir à empresa. Isso também não é legal. A diversificação de curso, né? Muitas vezes, a maioria das entidades sem fins lucrativos,
Elas oferecem cursos de auxiliar de escritório, de repositor de gôndola, algumas coisas que não exijam, né, um laboratório, não exijam uma oficina, como os cursos desenvolvidos pelo Senai na indústria. Então, a gente aí tem que inovar, principalmente, gente, dentro da tecnologia, hoje de computadores, né? Nós temos que colocar esses jovens cada vez mais hábeis em relação à tecnologia da informática. Ok, pode passar. Não sei se é o último slide. É o último slide, sim. Então, nós estamos aí, né? Esse endereço também, não deu tempo da gente atualizar. Nosso endereço hoje é Avenida Afonso Pena, 1316. Era isso, né, que eu tinha para trazer para vocês. Espero ter atendido a expectativa, mas me coloco aqui à disposição para estar respondendo aí algumas perguntas que vocês tenham, né? Obrigada por ter me ouvido. Foi... você nem precisa agradecer, não, a gente que te agradece. Nós estávamos aqui ouvindo, atentos a tantas informações que você trouxe para a gente. Eu mesmo fiquei com muitas dúvidas aqui, eu tenho certeza que o pessoal também ficou, alguns já se manifestaram aqui no chat. Então, pessoal, vai continuando aí colocando os comentários, que eu vou fazer duas perguntas minhas aqui que eu fiquei, né, na dúvida. Às vezes a gente trabalha lá na Escola do Legislativo, Elvira, e o pessoal acha que tem relação com a questão da aprendizagem, a questão de menor aprendiz, que eles falam aqui muito. E aí o pessoal sempre vai lá procurando informação sobre, porque acha que lá a gente tem algum trabalho assim e procura informação. E é bom para a gente aprender, até para poder orientar bem as pessoas quando tem situação assim. E aí eu fiquei com uma dúvida que você colocou a questão de recomendar que o trabalho do aprendiz termine às 21 horas. Isso é por quê? Porque pode ser que conte aquele prazo de deslocamento para casa, para poder dar 22 horas, que antes dessa reforma trabalhista aí, o prazo de deslocamento das pessoas, né, contava, se tivesse um acidente, contava como acidente de trabalho. Isso mudou, acho que mudou na reforma, se não me engano, mas isso. É por causa disso a recomendação? É por causa disso. Como é proibido trabalho noturno, que é de 22 horas às 5 horas da manhã, se ele sai às 22 horas, ele acaba pegando esse trajeto aí. Então, por uma medida de proteção, e a gente tem sido ouvido, né? Tem umas coisas que, mesmo que a legislação não esteja clara, é uma questão de bom senso, né? Liberar os meninos às 21 horas, igual, por exemplo, esse menino ficou até às 10h10 para tirar o projetor multimídia que eu estava usando. Não tem cabimento. Qualquer professor poderia fazer isso, né? E acabaram, eu passei um pito, né? Não deixei o menino tirar, porque já tinha avançado às 22 horas, né? E solicitei que um adulto fizesse isso, que ele tinha que estar liberado. Tem uma pessoa aqui que perguntou, foi a Maria Luana. Aliás, pessoal, quem quiser falar pode levantar a mão e conversar com a gente por áudio também na sala, que a gente gosta das participações de vocês por áudio ou por vídeo, né? De preferência por vídeo. A gente gosta que a carinha do pessoal apareça aqui. A Maria Luana falou, esse projeto, aí no caso era o projeto que você colocou lá no começo, que você perguntou se estava chegando aqui em Divinópolis, ela perguntou se esse projeto é só aqui em Minas Gerais. Só aqui em Minas Gerais. É um projeto nosso, que já está sendo interiorizado para Ipatinga, Governador Valadares. Eu acho que Divinópolis também, eu não tenho certeza absoluta, mas eu acho que já teve. Se não me engano, foi a primeira reunião foi com Divinópolis, né? Mas a gente vai lançá-lo agora na Semana Nacional da Aprendizagem, nós vamos lançar o site do Descubra, e vai estar na Semana Nacional da Aprendizagem, que vai ser de 16 a 20 de agosto. E ele vai estar sendo lançado no dia 17.
eu acredito que ele vai acabar virando um projeto nacional. Outros estados já estão interessados no Descubra. Bacana, interessante a ideia do projeto. A Patrícia, secretária da Escola do Legislativo, está conosco também participando. Eu vou até pedir ela para ver se ela consegue localizar alguma informação sobre o Descubra aqui em Divinópolis, como que foi, para a gente poder trazer aqui para o pessoal. Aqui a Chamadar falou que esse problema de desvio de função é muito sério, mas que acontece demais. E aí ela até traz aqui na verdade, ela dando essa deixa, eu pensei numa questão seguinte: qual que é a punição para a empresa caso a empresa comece a descumprir essas questões? Descumpre a questão do desvio de função. Outra hora descumpre a questão do trabalho noturno, igual essa universidade que você colocou, que o estudante, ou não, o aprendiz estava lá depois das 10 horas da noite. Qual que é a punição? Existe sim uma punição pela Auditoria Fiscal do Trabalho, onde a empresa será autuada, né? E no caso de jovens aprendizes, a gente costuma encaminhar essa notificação para o Ministério Público do Trabalho, onde então se abre aí um termo de ajuste de conduta ou mesmo é judicializado, né? Então as multas são bem vultuosas. Opa, fechei, foi minha imagem, não. Estava tentando abrir meu áudio, fechei, foi minha imagem aqui. Outro comentário da Chamadar, a Chamadar está sempre participando aqui conosco, ela está aí desde o primeiro dia de curso, sempre com participações interessantes. Ela perguntou o seguinte: sempre deve ser garantido que os jovens, mesmo trabalhando, mesmo fazendo os projetos de aprendizagem, eles precisem concluir os estudos? Quer dizer, eles são obrigados a permanecer no ensino médio até a conclusão? Até a conclusão do ensino médio. Essa é uma condição exigida para ser aprendiz. Eles têm que estar matriculados, isso é uma forma de voltar aqueles que estão fora da escola para a escola, ou então que ele tenha já terminado o ensino médio. Hoje em dia, eu tenho uma preocupação muito grande com a questão da reforma do ensino médio, que eu sou a favor que tenha a reforma do ensino médio. Mas a reforma do ensino médio vai colocar os jovens aí em regime de 6 a 7 horas, certo? Os jovens que estão no ensino fundamental e estão no ensino médio. Então, muitos deles não vão poder fazer a parte teórica e a parte prática, porque não vai caber dentro da carga horária do dia, né? E, além disso, eles vão ter que estar estudando. Então, eu tenho a impressão que muitos vai cair nessa questão dos que já tenham concluído o ensino médio. A Patrícia mandou aqui para mim, ela localizou, falou que teve mesmo uma discussão aqui sobre o Descubra, a Secretaria de Assistência Social, Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social e o Comitê Estadual do Descubra realizaram um encontro para discutir os trâmites aqui para Divinópolis, para que Divinópolis se una ao projeto. Isso. Então, interessante, Eu tomara acho que que eu chegue até aqui para a gente. participei dessa reunião, mas é tanta coisa que a gente faz. Agora com o online é tanta coisa acontecendo ao mesmo tempo, né? E a gente entra numa reunião online, sai, entra em outra, sai, e aí. Não, mas depois vou até compartilhar esse link aqui com o pessoal. A Patrícia está me falando que falta assinar o termo de adesão. Então é isso. Depois eu vou compartilhar esse link com o pessoal também, para o pessoal conhecer, saber um pouco mais. Gente, tem mais comentário? Vai mandando aí no chat para a gente mais participações de vocês. Quem quiser também pedir a palavra, às vezes trabalha com projetos referentes à aprendizagem ou vivencia situações, participa com a gente dando aí as visões de vocês, os comentários de vocês. E enquanto isso, eu vou passar a palavra-chave para a lista de presença de hoje. Para a gente não fugir do assunto, a palavra-chave de hoje vai ser aprendizagem. Então, na hora que vocês forem assinar a lista de presença, coloca lá direitinho, a palavra-chave de hoje vai ser aprendizagem. Fica aí para vocês já a palavra. Samuel, Sim? Samuel, depois você me informa quantos participaram
estão participando do curso? Informo, claro. Eu vou passar depois um levantamento todo para o Anderson encaminhar para todos os convidados. Hoje, aqui na sala de aula, nós temos... Deixa eu ver quantas pessoas estão conosco agora. A última vez que eu olhei tinha por volta de 39 e 40. 38. A Patrícia está me informando aqui. A Patrícia fica... eu já faço a pergunta, ela corre com a resposta para mim. Então, tem 38 agora. O número oscila muito porque tem gente que às vezes tem problema na internet, sai e volta, mas nós estamos disponibilizando sempre à noite também a gravação no YouTube para o pessoal assistir de novo, ou para a pessoa que teve um problema na internet e não conseguiu, que ela consiga rever, que ela consiga ver, né, para não ficar sem o conhecimento aí que a gente está passando com essas palestras. Pessoal, eu acho que o pessoal não está tendo mais perguntas por enquanto. Vou ver aqui se tem alguma dúvida. Vou colocar aqui, que a Patrícia está me pedindo, o nome do... já tem uma pergunta do Rodrigo. O Rodrigo também sempre participando conosco. Antes de eu ler a pergunta do Rodrigo, vou colocar aqui para o pessoal o link do nosso YouTube para o pessoal poder assistir de novo mais tarde. Então, assim que termina aqui, eu já tento subir a aula lá para o YouTube. Às vezes dá tempo, às vezes não dá. Mas já vou colocar aí para o pessoal. Rodrigo participou conosco, Elvira. Ele colocou o seguinte: o trabalho, assim como os estudos, trazem um crescimento social. Esse adolescente ou jovem terá mais disposição e entusiasmo para buscar os seus ideais e objetivos, respeitando e garantindo os direitos desses aprendizes. Enquanto o público LGBTQIA+, existe o respeito pelo nome social, banheiro social, nos projetos? Olha, porque isso aí já é uma legislação também, né, gente? Aqui em Belo Horizonte, Minas Gerais, o nome social. Eu acho que a gente caminhou bastante em relação a isso. Eu não sei se todas as empresas já têm aí o banheiro, né, unissex, eu não sei como é que está funcionando essa questão. Mas eu acho que a gente caminhou o nome social, inclusive as próprias entidades formadoras já, na ficha dela já vem o nome social. Isso é uma garantia em lei, né? Já é lei. Então, e é importante, né, a gente ter respeito, né, a todas essas questões. A gente não está tendo muito problema com as empresas, não, gente. As empresas estão mais abertas que a sociedade em si. Nós temos uma empresa que, assim, eu não vou citar nomes, mas são muito engajadas, inclusive na Semana da Diversidade, tá? Na abertura do fórum nosso, no dia 16, nós vamos ter 2 empresas falando sobre a questão da diversidade, e no dia 17, à tarde, também vamos ter mais 2 empresas falando dessa questão da diversidade em todos os sentidos, né? Étnico-racial, de gênero e sexualidade, social. Meu áudio. A Francisca de Barros, ela levantou a mão. Francisca, pode ligar seu áudio, participa com a gente. Porque eu sempre quis saber por que LGBT que mais. O que significa o que mais? QIA+. QIA+. QI e tem o A agora, A+. Eu não sei de cabeça, não. Eu tenho até isso, porque eu não sei de cabeça. Então, lésbicas, gays, LGBT, bissexual, transexual, que acho que somos nós, né? O I é o intersexo, o Q é o queer. Queers, intersexo. E o A é assexual e mais assexual, por causa das outras. Mas Obrigado aí. Acabou muita que acho que a gente coisa, falou. né? Muita coisa. Eu já apresentei um seminário que o nosso tema era esse daí, mas eu fiquei sempre encucada para saber por que o A, que mais. Tem mais. Obrigada pela resposta, gostei, tá bom?
Ok, eu que Parece agradeço. todo, gostei de tudo, tá bom? Tá, obrigada. O único que eu tenho assim um pouco mais de desconhecimento é na questão do queer, que eu ainda pesquiso um pouco para compreender como que é e tal, mas nas outras eu já fiz alguns trabalhos também sobre, então é interessante trazer É, essas questões, é diferente. E aí, sobre essa questão do público LGBTQIA+, a Patrícia até colocou aqui de uma conhecida nossa que tá fazendo transição para o não binário e tudo mais. E essa pessoa foi preencher um cadastro, foi preencher uma ficha numa empresa. E aí lá no formulário da empresa tinha as opções sexo feminino e masculino. E assim, a pessoa ficou assim, sem graça, teve que perguntar: vocês vão considerar aqui o sexo biológico para eu poder preencher o meu sexo biológico ou vai considerar a minha identidade de gênero, alguma outra coisa assim? Então, assim, é bom ter essas questões de atenção, né, que o pessoal até está ressaltando, o Rodrigo ressaltou bem, porque evita esse tipo de constrangimento na hora de procurar um emprego, de adentrar no mercado de trabalho. Uma outra pergunta aqui da Chamadar é como é a procura por esses projetos? Se a procura é alta, baixa, qual o público que procura mais? engraçado, a gente tem muitos jovens, todas as instituições têm um cadastro enorme, e esse cadastro normalmente é feito já pela internet, né? Então, você pode ver quais as entidades formadoras no seu município. Então, nesse coisa, você pede, já faz a inscrição via internet. Agora, tem uma instituição aqui que ela está com vagas abertas para LGBTQIA+, e está na maior dificuldade para preencher essas vagas. Quer dizer que existe uma barreira também da população em acreditar naquelas vagas ofertadas, né? Também, porque foram tão escorraçados, né? Foram tão negligenciados, foram tão negados, né, durante tantos anos, que muitas vezes eles não acreditam que agora existe. O Senap está me pedindo, me ajuda, que eu não tenho, eu estou com não sei quantas vagas e não consigo preencher. Então, a gente ainda tem que caminhar muito nisso, muito, né? Em todos os sentidos. Tanto de firmar esses jovens, firmar as pessoas que têm essa identificação de gênero, né? Para que eles se sintam seguros para voltar para a escola, para procurar uma grande empresa, para procurar uma formação profissional. E a gente teve agora, recentemente, nós fizemos a Semana da Diversidade, sabe? O Fórum fez, o FECTIPA fez a Semana da Diversidade, que eu sou coordenadora do Fórum, né, gente? E nessa semana, a gente falou sobre diversidade de gênero e sexualidade. E todos os expositores se superaram através da educação. Todos são doutores, são mestres, são pós-graduados, então todos superaram, né, através da formação, da educação. E isso é muito legal. Eu fico ouvindo e fico aqui vendo os comentários do pessoal. Tem um comentário aqui o Rodrigo primeiro está parabenizando, Elvira, pela palestra, por você compartilhar os seus conhecimentos conosco, que você abordou muito bem o tema. A Evani falou que essa questão da falta de pessoas LGBTQIA+, talvez seja a falta de publicização. Aí eu fico pensando assim, talvez até na questão de a imprensa não propagar esse tipo de assunto e tudo mais. Às vezes falta isso também, o apoio dos meios de comunicação para poder levar essa informação para a população, porque vocês não têm condição
de ir, né, a todos os lugares para informar direitinho. A gente sente muito isso também no nosso trabalho da Escola do Legislativo, que às vezes a gente faz cursos interessantes, palestra, evento e tudo, projetos interessantes, e às vezes não chega à população. Tem gente que nem sabe que a gente existe. Então falta muito esse trabalho de divulgação. Deixa eu ver, aqui tem o Rodrigo, tá pedindo a palavra. Rodrigo, liga o microfone, fala com a gente, fica à vontade. Boa tarde a todos, tudo bem com vocês? Quero parabenizar a Elvira, né, e falar um pouco da minha vivência aqui em Divinópolis enquanto profissional da área da saúde. E aqui tem um ponto de prostituição, né, das transexuais e travestis, que é na Rua Goiás, e a gente faz alguma ação social com elas, de levar insumos, uma escuta ativa, e muitas relatam a dificuldade de serem inseridas no mercado trabalhista, porque a maioria evadiu, né, mais cedo da escola devido à questão do nome social, banheiro social e até mesmo as violências, né, as violações dos seus direitos. E quando elas chegam no mercado trabalhista, né, que elas não têm a escolaridade que é desejável, né, pela empresa, aí já é uma barreira a mais. E quando elas apresentam que a maioria ainda está nesse processo de retificação do nome civil, outras não conseguiram por ainda ter alguma pendência com a justiça, e aí não são respeitados o seu nome social, né? Por mais que a gente sabe que tem a lei e tudo, e a dificuldade delas é isso. Muitas ainda relatam que a maioria da sociedade preferem verem elas na marginalidade, na vulnerabilidade social, porque como se fosse uma questão de julgamento, né, daquele corpo que está ali para violência, que é um corpo que não é digno de estar entre a sociedade heteronormativa. Então, muitas se sentem excluídas nesse sentido. E quando vão à procura, né, são negados seus direitos e violados. Como que você acha, Elvira, que essas pessoas podem estar procurando por seus direitos? Olha, aqui em Belo Horizonte tem o Conselho Municipal, né, LGBTQIA+. Inclusive a Rani era uma amiga nossa que nós perdemos ela na pandemia, era uma militante. E aqui, nesse conselho, eles dão suporte para esses jovens, né? Mas a gente precisa de políticas públicas mais substanciosas. Nós precisamos, às vezes, de um abrigo específico para esses jovens, né? A gente precisa de um acompanhamento de advogados, né, legal para essa questão, os que têm algum envolvimento infracional. Nós precisamos, aqui nós temos cursinhos específicos para essa população, né? Cursinhos gratuitos, dados por até professores de curso superior, que dão aula para essa população, exatamente para que eles possam prestar o Enem, que a mudança, gente, vem pela educação, né? E nós temos que trabalhar muito isso ainda, nós temos que levar essa discussão para dentro da escola, nós temos que ir lá e falar com o pessoal, sabe? Nós não podemos, a escola não pode perder nenhum jovem, não pode haver evasão escolar de forma alguma, e também dos jovens que têm essa identificação de gênero, que é diferente da nossa, né? Então, nós temos que manter esse jovem na escola, porque a mudança, pelo menos, Rodrigo, eu acredito que a mudança só dá através da educação. E que, por exemplo, a empresa, lógico que toda regra tem exceção, lógico que nada é 100%, e eu não gosto da totalidade, tá? Mas a grande maioria das empresas grandes e de médio porte, mesmo porque isto está agregando valores para elas.
Hoje há uma agregação de valores, à medida que você tem a diversidade contratada na sua empresa, né? Que sejam negros, haitianos, indianos, a questão da etnia, que seja índio, que seja as vários lésbicas, gays, transvestis, o que seja, né? E essa superação vem pela educação. Então, eu sempre, nas minhas palestras de enfrentamento ao trabalho infantil, eu falo que, em primeiro lugar, é educação, segundo lugar, é educação, terceiro lugar, é educação. Parabéns para vocês que estão aí na sexta-feira à tarde, participando de um curso, né? E me ouvindo, né, falar, quer dizer, que vocês, esse sacrifício, né, esse esforço de vocês, igual a superação agora nas Olimpíadas, né, gente? Todos os jovens, né, a maioria são negros, são nordestino, são nortistas, são negros, e que vieram da periferia, são jovens pobres, e que, através do esporte, houve-se a mudança. E, então, é o esforço de cada um, né, que teve também. Agora, eu sei que falar assim, igual eu estou falando, é fácil. Agora, você que vive nas ruas, que tem que se prostituir para sobrevivência, né, que teve várias portas fechadas durante toda a sua vida, não é fácil você romper. Então, há que ter um programa estruturado no município, que seja através de ONGs, junto com o Ministério Público, né, de Minas Gerais, junto com a municipalidade, a prefeitura, a sociedade civil organizada, né, para que a gente possa estar, então, ofertando suporte a esses jovens, seja de abrigo, seja de trabalho. E outra coisa, os jovens, quer dizer, que passam pela aprendizagem, gente, eles passam por um programa de um planejamento de vida, tá? Então, eles têm toda uma estruturação de inteligência emocional, de comportamento, de vestimento. Não é que vá estar vilipendiando a sua forma, né? Ele pode se vestir como homem, como mulher, com a identificação do gênero que ele tiver, mas com elegância, né? Porque a empresa também passa por essas observações. Não é só a empresa, a sociedade muitas vezes, né? E não é uma questão só de preconceito, né? Você pode ter a sua vida, esse outro olhar, né? No seu ambiente de amigos, nos bares onde você fica, né? Essa separação. E a aprendizagem, gente, ela tem feito essa mudança no plano de vida desses jovens. Gente, é extremamente gratificante trabalhar com isso. Nós tivemos agora uma corrida que o nome do grupo chama Velocirápidos. Olha o nome, Velocirápidos. E o emblema é um dinossauro correndo. E esse nome, o emblema, tudo, a logomarca foi criado por jovens. São todos jovens aprendizes, todos jovens em situação de vulnerabilidade, inclusive jovens do socioeducativo. Então, foi um projeto que eles correram agora de 25, na meia maratona internacional de Belo Horizonte, e foi lindo através do esporte, né? E outra coisa, eles criaram um grupo de amigos de referência em que um vai apoiar o outro, agora tenho certeza, pelo resto da vida, né? E tinha de tudo. Tinham jovens LGBTQI, tinham jovens muito pobres que estão superando. Então, tem que existir esses projetos aí para a gente estar acolhendo, né, cuidando dessas pessoas em que muitas vezes a vida foi tão dura.
Elvira, vou fazer 2 comentários. Um é parabenizar o Rodrigo por trazer esse questionamento e esse olhar que ele trouxe. E aí o pessoal está falando aqui no chat, a Shirley está mencionando que esses dias um jovem de 13 anos foi morto porque assumiu a transexualidade e que é tão difícil assim respeitar o outro. E a Nilza falando que é uma tristeza isso, cada um deveria cuidar da própria vida. Alguns meses atrás, eu acho que o Rodrigo, que também é daqui de Divinópolis, deve lembrar disso, até nessa questão das travestis que ficam nesse lugar que ele falou, as pessoas começaram a circular em grupo de rede social, essas coisas e tal, falando, não, tem que tirar todo mundo de lá, expulsar aquele pessoal de lá, acabar com aquilo lá, é um absurdo, uma vergonha. E isso foi me dando uma tristeza tão grande de ver que as pessoas ficam achando que resolveu o problema, escondendo o problema, jogando os problemas que a gente tem sociais debaixo do tapete, está resolvendo alguma coisa. Não, você não resolve nada do mesmo jeito que você fazer isso em outras populações marginalizadas não vai resolver. Então, por exemplo, faz com morador de rua, tira todo mundo, queima as coisas do morador de rua, joga tudo fora e acha que está resolvendo o problema. Ou a Cracolândia, você fechar aquele espaço, tirar todo mundo de lá, você simplesmente espalha as pessoas na cidade. Então, não existe solução simples para problema complexo. O pessoal está colocando aí higienismo social, exatamente, a Janaína. Não existe solução simples para problema complexo. Esse é um problema estrutural. A gente tem vários na sociedade aí que a gente precisa resolver. E não é assim, é com política pública, voltada para assistência social, voltada para saúde e educação séria. Não é com brincadeira de rede social e palhaçada em rede social que a gente resolve esse tipo de coisa. Então, assim, ver as pessoas comentando coisa assim é uma coisa que me deixa consternado, muito triste mesmo, de ver que é uma falta de solidariedade com o próximo, de você pensar que. E aí eu não falo só sobre a população LGBTQIA+, ou todas essas populações marginalizadas. Pode ser qualquer um. A gente tem que ter solidariedade e entender que todo mundo tem, a sociedade é de todo mundo, né? Todo mundo tem que ter o seu espaço respeitado ali e a sua vivência respeitada. Vou trazer mais alguns comentários aqui para a gente poder colocar. Deixa eu ver aqui. A Shirley, né, tem pessoal bastante envolvido com as questões da adoção, até por causa do grupo de apoio à adoção Oicumene. A Shirley colocou que esses dias estava lendo a respeito da adoção homoafetiva, que um dos rapazes disse que a adoção para casais gays deixou de ser tabu há pouco tempo, que ela jamais imaginou isso. A Chamadar comentando que são temas que ainda vão levar um tempo para deixar de ser tabu. Ainda é tabu, né? Vai demorar para deixar de ser. Mas que precisa levar em conta as novas modalidades de família. E a Patrícia me chamou aqui também para falar que a palavra dessa semana, né, que permeou todas as palestras aí, foi educação. Não teve uma pessoa durante essa semana toda que não mencionou a questão da educação como principal ponto. E eu acho que é interessante também colocar isso, porque as pessoas pensam que educação é só sentar na escola e fazer atividade de português, matemática. Não. Educação em saúde, educação física, né? Aí a gente tem a questão do esporte, a educação alimentar, a educação para a sociedade. Então, a educação nos vários aspectos, não é só a escola física ali com as matérias da escola, não. Às vezes a gente fala assim, a educação vai resolver. Não é isso, você colocar todo mundo só para ter matemática, português, geografia e história, não. Isso aí é extremamente importante, mas a educação passa por todas as áreas. Importante, Samuel, que nesse momento de pandemia, o trabalho infantil aumentou muito, muito mesmo. Muitas crianças voltaram para os sinais, voltaram para a rua, para atividades. Parece até para preencher o tempo, não cabe todo mundo dentro de casa. Os conflitos familiares aumentaram muito, a violência intrafamiliar aumentou muito, porque você vai convivendo com a pessoa ali 24 horas por dia, né? Que antes a gente convivia 4, 8 horas no máximo, né? E os finais de semana, as crianças estavam na escola. Então, acaba que no ambiente familiar, se não for um ambiente acolhedor, você já não consegue muito conviver. E o importante é que essa escola, que a gente achava que era um lixo,
que não ensinava nada, que não sei o quê, que os professores estão interessados. Quer dizer, não vamos generalizar mais uma vez. Mas como essa escola fez e está fazendo falta. Como esse espaço, pior que ele seja, pior que o agente o denomine assim, ele é um ambiente de proteção. As crianças estão protegidas na escola, sobre o olhar dos outros colegas e sobre o olhar do professor, do pedagogo, da supervisão. É um lugar de proteção, é um lugar de socialização. Lógico que teve uma época dos meninos muito agressivos, briga de meninas, briga de meninos, aquele que chutou o outro aqui no Instituto de Educação, que matou o colega, né? A questão da droga e tudo mais. Mas é um momento de proteção. Outra coisa, gente, eu já sou uma pessoa idosa, né? Eu tenho 67 anos e há mais de 40 anos que eu trabalho na defesa dos direitos de criança e adolescente. Eu trabalhava na FUNABEM, Fundação Nacional do Bem-Estar do Menor, e eu trabalhei muito na Constituinte de 86 para escrever o artigo 227 da Constituição. E, posteriormente, eu trabalhei muito, né, com o professor Antônio Carlos Gomes da Costa para a gente estar sugerindo, né, estar escrevendo o Estatuto da Criança e do Adolescente. E, posterior a isso, o órgão que eu trabalhava tinha a obrigação da implantação do Estatuto. Então, a minha vida inteira, eu trabalhei muito com adolescente em situação de vulnerabilidade, jovens que têm medidas socioeducativas, infratores. Eu trabalhei com o Código de Menores. E então, hoje eu olho assim para trás, né? Olho e vejo o seguinte: nós temos que trabalhar preventivamente, nós temos que estar na educação, para que nenhum jovem, seja em que condições for, abandone a escola. Nós temos que buscar esse menino na escola, né? Nós temos que conversar com essa família, nós temos que referenciar essa família no CRAS e no CREAS, né? O que está acontecendo? Nós não podemos perder nenhum menino, porque a gente perde também para o tráfico, para a exploração sexual, para a violência como um todo. Então, a educação é o lugar transformador. É lá, né, que nós temos que ter um ambiente acolhedor, um ambiente que cuida, né, que desenvolve o melhor dessa pessoa. Porque todos nós temos dentro de nós um pouquinho de maldade, um pouquinho de coisa boa também, né? Mas a gente quer desenvolver só coisa boa, só o do bem. E esse do bem a gente tem que estar buscando dentro da escola. É aquilo, não é fechar os olhos para os problemas que existem no mundo, mas simplesmente entender a quantidade de coisa boa também que existe. A escola no Brasil, com todas. A escola sempre é muito atacada, né? Educação muito atacada, educação, cultura. E nessa pandemia a gente viu tanto que a educação fez falta e a cultura, porque se a gente não tivesse um filme, uma série, uma música para ouvir, um livro para ler, a gente teria surtado nesses tempos aí que a gente fica isolado das pessoas. Tem aqui um comentário, deixa eu ver. Vou puxar aqui para Elizabeth, falou que na grade curricular de São Paulo tem a matéria Projeto de Vida para trabalhar a questão e dar ao jovem uma visão do que eles querem para o futuro. Tem também aqui o Rodrigo, que colocou que quando ele é chamado para palestrar em escolas sobre diversidade enquanto psicólogo, ele sempre é barrado sobre as questões LGBTQIA+, que é como se fosse uma ideologia ao olhar dos responsáveis, mas ele sempre procura uma brechinha para introduzir essa fala, levando em conta a empatia com a demanda do outro. É isso mesmo, Rodrigo, tem que buscar mesmo. Se a gente for aceitar ser calado, ser silenciado, não trazer esses assuntos à tona, o mundo não muda, não. A gente precisa enfrentar esses silenciamentos. O Rodrigo é meu colega de profissão. Sim, sim.
Aliás, o Rodrigo tem participado conosco aqui a semana toda também, psicólogo. A Rosângela levantou a mão. Rosângela, pode ligar o microfone, fica à vontade. Boa tarde, tudo bem? Tudo bem, e você? Tô bem, graças a Deus. Eu tava caçando um lugar aqui para bater palminhas, que eu tô amando a palestra. A Elvira trouxe tanta informação boa que eu acho que os meus meninos deveriam todos ter ouvido essa palestra. A gente tinha que divulgar isso mais para os municípios. Meu nome é Rosângela, eu faço assistente social do Tribunal de Justiça, aqui da comarca de Bonfinópolis de Minas, noroeste de Minas. Desde o início eu estou amando as palestras, acho que veio a somar muito para a gente do setor técnico. Assim, estou tendo que usar o YouTube para rever algumas, estou tentando trabalhar aqui e assistir, é um pouco complicado, a gente não consegue acompanhar tudo, assim, até porque o horário coincide com o meu horário de trabalho, mas, assim, estou tentando aproveitar, à noite eu vejo o que eu consigo rever da palestra da Elvira, mas eu consegui pegar quase tudo. Assim, com relação a essa questão da educação, Elvira, essa parte final, assim, eu acho que complementa tudo que a gente vem passando, eu estou tendo até para a questão de buscar dados mesmo, que essa questão da suspensão das aulas, a gente está tendo muita dificuldade de acessar o mundo das nossas crianças com essa questão da pandemia mesmo. E, assim, a gente vê crescente mesmo as situações de violência, as situações de abuso, as subnotificações, assim, tem chegado menos, mas a gente sabe que está acontecendo mais. E é uma situação que nos preocupa muito. Assim, uma outra questão que eu achei assim, super importante, essa questão da aprendizagem, e eu até queria que os municípios estivessem presentes assistindo, que eu acho que isso faz tanta diferença nos municípios de pequeno porte, porque, assim, a maioria só tem os CRAS, né? A gente tem uma rede ainda bem fragilizada, às vezes incompleta, não tem muitas instituições. E eu percebo muito essa questão dos nossos adolescentes muito perdidos. Eu acho que os gestores, eles tinham que ter esse cuidado da gente começar realmente a formar esses meninos para o mundo do trabalho. Eu tenho tido muita dificuldade para orientar com relação às questões de evasão escolar. A pandemia, ela fez com que isso aumentasse, a gente tem percebido isso. Além da questão dos meninos que eles não têm conseguido acompanhar a questão das aulas online, a gente tem percebido muitas evasões. Quando a gente questiona e que a gente tenta orientar os adolescentes, eles meio que perderam o brilho nos olhos, sabe? Então, eles não veem muita expectativa na educação como uma questão de formação, de inserção no mercado de trabalho. E, assim, o que eu queria ver com você é como que os municípios, onde que eles podem buscar para estar trazendo coisas para os meninos mesmo, para formar esses meninos dos municípios, para a gente afastar esses meninos das drogas, da criminalidade, de tanta coisa ruim que a gente sabe que está em todos os lugares. Mas desde já eu agradeço a oportunidade de estar aqui com vocês, tá? Realmente é um curso de excelência. Eu acredito que se todos os municípios estivessem participando, teria muito, muito a somar. E, assim, o meu questionamento para essa tarde é esse: como que a gente resgata, sendo que nesses municípios de pequeno porte oferece tão pouco para os nossos adolescentes, para as nossas crianças, em termos mesmo de resgatar esse desejo pela escola, pela formação, pela inserção no mercado de trabalho. Porque o que a gente tem visto muito nessas cidades, eu acho que nas grandes, nas pequenas, geral, é essa perda mesmo do desejo de estudar e esses meninos sem uma opção, sem oportunidades de formação mesmo, tá? Mas um beijão para vocês e estou por aqui. Obrigada, Rosângela. A sua colocação é muito interessante, porque realmente os municípios menores, eu entendo a sua angústia, né? Às vezes tem pouca chance de emprego no comércio, se não tem uma empresa, né? Mesmo o empreendedorismo hoje dos jovens. E você falou mesmo esse brilho nos olhos, né, em relação à educação, mas eu fico pensando assim, a questão do esporte é uma, né? A Secretaria de Esporte Municipal podia fazer mais atividades em que envolvesse esses jovens no xadrez,
né? Vão tirar um campeão de xadrez aí do município, né? Vão trocar essa experiência com outros municípios, a própria caminhada, a própria corrida. Agora o seguinte, gente, quem pratica esporte, come. Então, todo projeto de esporte tem que ter pão, tem que ter salame, tem que ter suco com adoçado, porque essa juventude queima energia e eles precisam de repor essa energia, essa comida. É um momento, Rosângela, que nós estamos praticamente de mão e pé atados por causa da escola, né? Mas a escola devia desenvolver, porque aqui no Fórum, no FECTIPA, além das pessoas jurídicas, a gente tem o Fórum FECTIPA Juventude, Voz e Ação. Então, toda a escola podia ter um grêmio estudantil, ou ter a participação desses jovens para fazer, por exemplo, um festival de talentos amador, que a gente vai ter agora, dia 20 e 21 de outubro, no Sesc Paládio. A gente vai ter um festival amador de talentos. Vê aí na escola quem tem talento para cantar, quem tem talento para dançar, fazer um rap, tocar um violão, né? A questão agora do esporte, a semana da diversidade, vão discutir, vão identificar as diversidades que a gente tem no município. Então, são questões de envolvimento dessa juventude. Olha, Rosângela, eu não tenho muita indicação, eu fico assim, tem hora até envergonhada, porque como eu fico aqui num nível mais central, e vocês não, vocês estão aí, você é assistente social, que você está pondo a mão na massa todos os dias. Eu falo que assim, eu sou a maior fofoqueira, que eu pego o que eu vi no município e levo para o outro, pego o que eu vi no outro, entendeu? Eu vou fazendo essa troca de experiência entre os municípios. Agora, o seguinte, nós temos aqui 2 grupos do FECTIPA. Um grupo são das ações estratégicas de prevenção e erradicação do trabalho infantil. Então, são os AEPETs no município que geralmente compõem esse grupo. São as pessoas que pensam em ações para a erradicação do trabalho infantil. E tem um outro grupo, que inclusive o GEC, aí de Divinópolis, participa aqui conosco. Lá é o Rodrigo, o Richard, né, o pessoal lá do GEC, são componentes aqui do FECTIPA, estão junto com a gente. E nesse grupo a gente trabalha mais a questão da aprendizagem em si. E com o fórum como todo, aí a gente tem vários eventos que a gente, todas as datas, né? A gente faz campanha de erradicação do trabalho infantil nas férias de janeiro até o carnaval, para que esses meninos não sejam utilizados como mão de obras, né, já que a prefeitura, ela autoriza a venda ambulante, então ela tem que credenciar essas pessoas, e esse credenciamento tem que ficar claro que não pode ser utilizada a mão de obra de jovens com menos de 18 anos. Aí a gente tem o dia 24 de abril, que é o Dia Internacional do Jovem Trabalhador. Tem o dia 27 de abril, que é o Dia da Empregada Doméstica. Tem o 18 de maio, tem o 1º de maio, 18 de maio, Dia de Enfrentamento à Violência Sexual. Tem o dia 12 de junho, que é o Dia de Enfrentamento Nacional e Internacional do Trabalho Infantil. E esse ano nós estamos vivendo o ano de eliminação do trabalho infantil para a América do Sul e do Caribe. Julho, nós temos o Estatuto da Criança e do Adolescente, dia 13. Agosto, a gente geralmente faz a Semana da Diversidade. Agosto. Setembro, a gente geralmente faz o Festival de Talento. Outubro, a gente tem o dia 12 de junho. Aí, em novembro, nós temos o Dia da Racial, né, dia 24, da Consciência Negra. Então, dezembro, a gente já tem a campanha do trabalho infantil no Natal, que as crianças estão de férias. Então, você tem que aproveitar esse
esse ano todo com ações que a gente possa estar envolvendo esses jovens, né? A gente não pode deixar de estar mobilizando. Obrigada, viu, amor? Ganhei um cafezinho aqui para eu esquentar a voz. E então a gente tem que estar envolvendo esses adolescentes todos nessas ações o ano inteiro. E a escola também ainda tem o dia do índio, o dia do professor, o dia, né? E a prefeitura, através dos CRAS e CREAS, pode também estar fazendo esse envolvimento. Isso só basta, não. Mas a educação também tem que estar acompanhando a tecnologia da informática, né, gente? Porque o emprego presencial, eu acho que com a pandemia, ele deve estar acabando de acabar. Várias empresas não vão retornar o trabalho. Várias empresas economizaram milhões em cafezinho, alguém aceita? Oi? Né? Economizaram em cafezinho, economizaram em água, em luz, em telefone, em internet, em limpeza, em guarda patrimonial. Teve empresas que venderam o prédio inteiro, não tem mais isso, né? A Vale é uma dessas empresas. Outra coisa, e no mundo do trabalho, aí, gente, eu acho que é outra palestra que a gente tem que pensar. No mundo do trabalho, tem muitos caminhões que hoje são teleguiados pelo computador, não existe motorista. As fábricas, indústrias que estão sendo montadas, não tem um ser vivo no chão de fábrica. Então, as pessoas, para dominar essa tecnologia, ela tem que ter estudo. Hoje, no campo, muita gente falava assim, porque eu vi muito canavieiro morrer por exaustão de trabalho de tanto cortar cana. Hoje a gente tem uma máquina colheitadeira que em 1 hora ela faz o serviço de 100 boias frias. E trabalhar na corte de cana com boia fria não é lugar para ser humano, não, se a gente tem máquina que faça, né? Então, nós precisamos desenvolver nesses jovens uma outra inteligência, entendeu? Isso que talvez a escola está precisando se adaptar. Elvira, a gente está caminhando para o final. Eu vou ler aqui os últimos comentários e depois vou passar a palavra para você fazer as suas considerações finais. E bom você ter lembrado do pessoal do GE, que eles são parceiros nossos da Escola do Legislativo. Nós já fizemos trabalho sobre questões ambientais com eles. Eles são muito ligados às questões ambientais. Nós já fizemos trabalho com eles. É um pessoal muito bacana também. Bom, os últimos comentários que nós temos aqui são a Chamadar parabenizou o Rodrigo, quando o Rodrigo colocou aquela questão de ele, né, sempre levar esses assuntos LGBTQIA+, nas palestras dele. E aí o Rodrigo agradeceu por ter o espaço de fala. E, Rodrigo, sempre que você quiser falar aqui com a gente, fica à vontade, pode sempre chamar aí, pedir a palavra, que aqui você tem espaço à vontade com a gente. A Lucrécia falou que tudo começa assim pela educação e cultura são extremamente importantes. Pessoal pedindo para eu repetir a palavra-chave de hoje. A palavra-chave de hoje é aprendizagem, a lista de presença já está no chat. A Chamadar falou que as coisas boas precisam ser expandidas para outros estados, com certeza, concordo plenamente. O Hilder Rodrigo colocou que realmente a oportunidade de trabalho ao jovem aprendiz deveria ser mais abrangente, até mesmo para evitar de levá-los aos maus caminhos. Esperamos que mais empresas abracem essa causa. E a Nilza falou, gratidão, aprendendo muito com todos, futura assistente social e conselheira tutelar no momento. A Patrícia pediu para eu falar aqui, Rodrigo, você que é de Divinópolis, depois eu vou dar um jeito de achar você aqui no nosso chat, ou qualquer coisa você chama a gente também no nosso e-mail ou no nosso Instagram, para a gente fazer parceria também, a Escola do Legislativo fazer parceria com você, às vezes a gente pode fazer uma palestra,
ou um webinário também. Então, para você ser parceiro nosso da Escola do Legislativo. Se for do seu interesse, claro, a gente quer muito aí se for do seu interesse. Para a gente poder finalizar, então, eu vou passar a palavra a você, Elvira, para fazer suas considerações finais. A Renata, se estiver aí representando o grupo de apoio à adoção, liga aí o microfone para você fazer seus agradecimentos também, para a gente poder encerrar. Fica à vontade, Elvira. Gente, eu quero agradecer muito a oportunidade, né? A questão do trabalho infantil e a questão da profissionalização do adolescente é uma militância, né? Já se tornou uma militância. Eu sou servidora pública federal, agora do Ministério do Trabalho e Previdência, que já voltou, e já poderia ter me aposentado há mais de 15 anos atrás, mas não tenho essa pretensão de me aposentar. Tem gente que começa a trabalhar e já quer, não aguento trabalhar. Não, na hora que você chegar lá na frente, você vai ver como é bom trabalhar. Trabalhar é bom demais. Eu quero muito agradecer a todos, agradecer mesmo de coração essa oportunidade e quero fazer um pedido, que vocês entrem lá nas nossas redes sociais, @FECTIPAMG, né, no Instagram, Twitter, Facebook e YouTube. Se inscrevam, curtam, né? E principalmente, gente, compartilhem a nossa campanha em defesa da aprendizagem, que é a hashtag em defesa da aprendizagem. Eu peço isso a vocês, né? Uma forma de vocês dar uma atenção especial aos adolescentes da aprendizagem nesse momento de dificuldade que a gente está vivendo. Meu muito obrigada, um abraço carinhoso para todos. Elvira, repete para mim, por favor, a hashtag. Eu estou colocando aqui no hashtag eu defendo. Não, em defesa da aprendizagem. Desculpa, eu não. Em defesa da aprendizagem. Em defesa da aprendizagem. Colocando aqui tudo que vocês forem postarem agora, a partir das 16 horas, usem essa hashtag, principalmente no Twitter, ok? Em todas as redes sociais. Que a gente vai fazer um tuitaço agora às 16 horas, de 16 às 18. E o FECTIPAMG, né, que é as nossas redes sociais, tá bom? Obrigada, gente. Elvira, muito obrigada a você. Eu agradeço em nome da Escola do Legislativo da Câmara Municipal de Divinópolis. Agradeço em nome do Grupo de Apoio à Adoção Oicomene, que foi quem idealizou esse curso nosso. Para nós foi de muito aprendizado, e você tirar um tempinho da sua tarde para compartilhar conhecimento conosco, a gente fica muito grato mesmo. Como a gente sempre comenta aqui, todos os nossos convidados são voluntários, então é uma doação mesmo de conhecimento para nós. Muito obrigado, e muito obrigado a todo mundo que esteve assistindo também mais essa palestra nossa. Daqui a pouquinho, às 15h30, nós retornamos com mais uma palestra. A palavra-chave dessa agora é aprendizagem. Elvira, eu quero agradecer também ao Fórum FECTIPA, Fórum de Erradicação e Combate ao Trabalho Infantil e Proteção ao Adolescente Trabalhador. Então, agradeço também, estendo meus agradecimentos ao FECTIPA. Pessoal, daqui a pouquinho a gente volta às 15h30 com mais uma palestra. Agora é o tempo para nós também tomarmos um cafezinho, Elvira. Ok. Bom lanche para vocês. Obrigado, até mais. Bye, bye, gente.